A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos começando mais uma aula da nossa EBD. O tema dessa aula é Desconsolados para a Consolação. Então, aparentemente, parece que nós estamos desconsolados, abandonados, mas não. Deus, Ele é o Deus de toda a consolação. Tá? Ele sempre está nos consolando a todo momento das nossas vidas. Nós estaremos lendo aqui o texto em 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 3 a 11. Mas antes eu quero falar para vocês uma história. Um jovem estava se preparando para ser missionário. E nessa preparação toda, ele viajava de um lado para o outro para poder ter experiências, ter conhecimento. E em uma dessas viagens ele acabou batendo o carro e o carro caiu de uma altura muito grande e ele veio a falecer. Mas aí a gente pode perguntar, mas um jovem cheio de vida, com uma carreira bonita de ser um missionário, pregar o evangelho, falar do amor de Deus para as nações, e teve a vida interrompida logo cedo. O que aconteceu? A família poderia dizer, mas por que logo meu filho? Você já parou para pensar que tem coisas que acontecem com você e você para dizer assim, você pensa, mas por que logo eu? Por que isso aconteceu logo comigo? Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Deus, ele não é pego de surpresa. E assim é a nossa vida. A vida passa de um lado para o outro, nós vamos vivendo, não temos respostas. Muitas vezes aquilo que você passou, está passando, você está procurando uma resposta e até agora, até hoje, você não teve uma resposta. Mas não é por isso que Deus te abandonou. Deus, ele consola a tua vida, Deus, ele está com você, o Senhor Jesus está com você todos os dias, até a consumação do século. Então, a gente sabe também, né, ainda mais quem tem filhos, no caso eu tenho sobrinhos, as crianças, elas vivem perguntando, o que é isso? Para que serve isso? Por que essa cadeira é branca e não é preta? Por que nós temos que ir agora? Por que nós temos que ficar em casa, agora ainda mais nesse tempo de coronavírus? Por que nós temos que ficar em casa? Por que nós não podemos sair? Então as crianças, elas têm várias perguntas. E nós também. Nós somos a mesma coisa. Por que eu? Por que logo eu? E muitas vezes a gente acaba se perguntando, por que tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar por isso? Tanta gente na empresa, por que logo eu fui mandado embora? Por que logo eu peguei esta enfermidade? Por que logo comigo aconteceu esse tipo de acidente? Por que agora? Então nós também, desde criança, nós ficamos questionando tudo essas coisas. Então agora nós vamos pegar o texto bíblico, estou com a Bíblia aqui, nós vamos estar lendo. Se você puder pegar a sua Bíblia, abre aí em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. A gente sabe que naquela época a igreja era muito perseguida, os apóstolos eram muito perseguidos. O apóstolo Paulo sofreu muitas perseguições, cadeias, sofrimentos, por causa do evangelho. Mas ele teve uma palavra vinda da parte de Deus para os coríntios, para confortar, mesmo no meio de tanta tribulação, ele pôde levar esse conforto. Então aqui no versículo 3 está escrito, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Então, o nosso Deus, nosso Pai, ele é Pai de misericórdia, Pai de toda consolação. Paulo começa a exaltar a Deus nesse versículo, dizendo que Deus é Deus,
Deus de misericórdia, Deus de consolação. No meio de tanta tribulação que ele passou, no meio de tanto sofrimento que ele passava, ele conseguia enxergar Deus como Deus de misericórdia, Deus de consolação. Glórias a Deus por causa disso. Você tem esse sentimento, essa fé, você tem buscado isso no seu coração, reconhecendo que Deus é Deus de misericórdia, Deus de consolação. Porque muitas vezes o sofrimento que a gente passa, nós mesmos causamos. E aí a gente clama a misericórdia do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Consola a minha vida. Porque é muito fácil acusar os outros por causa do sofrimento que a gente passa. Mas muitas vezes a culpa é nossa mesmo. No versículo 4, Deus tem um propósito. Em toda essa tribulação que eu passo, que você passa, que todo mundo passa, Deus tem um propósito. E além do propósito de permitir, que é a vontade permissiva de Deus, permitir a gente passar por essas tribulações, Ele vem com consolo, Ele vem com socorro, Ele vem com livramentos. Então aqui no versículo 4 está escrito: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então é muito importante que no meio dos sofrimentos que nós passamos, a qual o apóstolo Paulo eles passaram na época deles, e nós passamos na nossa época, que nós estamos vivendo agora, aqui nesse século 21, e a igreja ela é perseguida de várias formas, né? E nós passamos por vários tipos de sofrimento, de perseguição, de afronta, preconceitos. Nós passamos por sermos cristãos. Mas nós temos que olhar somente para Jesus. Porque aqui a palavra está deixando claro nesse versículo. É Ele que nos conforta. Então você pode até não encontrar conforto em algumas situações. Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar conforto. Ele é a nossa consolação nos dias, nos momentos de angústia. É claro que a nossa vida não é angústia todo o tempo, né? 24 horas de angústia, de sofrimento, de lamúria. Não, nossa vida ela tem que ser... Na verdade, nós temos que ter um coração agradecido, mesmo no meio de tribulação, no meio de sofrimento. Nós temos que ter um coração agradecidos. Por quê? Porque o nosso Deus está conosco. Ele está nos consolando. Essas tribulações que a gente passa somente nos fortalece, nos ensina a viver mais ainda na dependência de Deus. É muito importante você aprender isso. E agora aqui também, no versículo 5, está escrito, porque Jesus ele sofreu por nós também. E outra coisa, todo o seu sofrimento que você passa hoje, essa experiência de sofrimento, de angústia, de dor, o Deus da consolação te fortalece, te guarda. Você vai ter um coração agradecido. E quando você encontrar com pessoas que estão passando por isso, você vai ter uma experiência muito grande, um testemunho, que você vai exaltar o nome do Senhor Jesus. E ser bênção na vida desses que estão sofrendo. E falar, Deus pode cuidar de você, te livrar. No meio dessa tribulação, Jesus derrama paz em seu coração, esperança. Deus te dá livramento, Deus te fortalece. É isso. Porque você vai passar por isso e você vai passar isso para as pessoas. Olha aqui no versículo 5. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Tá vendo? O Senhor Jesus, ele passou por sofrimentos grandes a nosso favor. Até ele morrer na cruz por nós, ele morreu. Ele sofreu por nós. Ele deu a vida dele por nós. Agora, por que nós não podemos passar também sofrimento, angústia, tribulação por amor a Jesus? Nesse mundo nós vamos passar por aflições, o Senhor Jesus falou. Mas é para nós termos bom ânimo. Por quê?
porque Jesus venceu o mundo, as trevas, o diabo, a morte. Jesus ressuscitou no terceiro dia, Ele está vivo conosco todos os dias. Então, firma a sua fé nessa rocha que é Jesus Cristo. Ele sofreu por nós, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está com a gente nos dando vitória. Nossa vida não se limita somente nessa terra. A nossa vida aqui é para glorificar a Deus, obedecer ao Senhor Jesus e ir para o céu e continuar adorando a Deus no céu. Tá? Então é esse o pensamento cristão. Outra coisa que também, no versículo 6, Paulo afirma que o sofrimento que estava passando era para conforto e salvação. Então, o sofrimento que ele estava passando, ele sabia dentro dele e ele passava para os coríntios, ele passava para os discípulos. Esse sofrimento que eu passo, esse sofrimento que vocês passam, esse sofrimento que nós passamos é para o nosso conforto, nossa consolação. Porque nós estamos fazendo isso por uma causa grande. A glória de Deus, o amor que nós temos a Jesus Cristo. Então, a gente vai ler isso aqui no versículo 6. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então aqui ele fala, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Então, quem não é atribulado nessa terra, independente de ser cristão ou não, se a pessoa fala que não passa por sofrimento nenhum, nenhuma tribulação, eu não sei de que planeta essa pessoa é. Daqui da terra não é, e outra, se não é da terra não é de lugar nenhum, porque só tem a terra. Então nós temos que entender o seguinte, a palavra de Deus, ela nos instrui para a gente poder viver de uma forma com sabedoria, com inteligência, uma fé firme, uma fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse sofrimento, essa tribulação que eu passo, que você passa, que você pode estar passando, porque o que eu passo não é igual ao que você passa, o que o apóstolo Paulo passou não é igual ao que eu passo, que você passa, cada um tem o seu. Mas independente do grau, independente do como que é o sofrimento, não importa. O importante é que nós temos um Deus todo-poderoso, o único Deus que criou os céus e a terra e que pode consolar a minha vida e consolar a tua vida também. E aí, continuando aqui, Paulo, ele tinha uma esperança. E é essa esperança que ele passava. E essa esperança que eu tenho que ter, que você tem que ter. Nós estamos passando agora por um momento difícil, que é o tal do coronavírus, que as pessoas estão morrendo. Muitas pessoas, muitas famílias estão sofrendo. E agora falam que é mais os idosos. Tem os idosos, mas tem as crianças, tem os jovens que também estão morrendo. Mas o que nós podemos fazer? Nós temos que obedecer. O que estão dizendo? Fique em casa, vamos ficar em casa. As autoridades, o governo, nós temos que obedecer as autoridades, o governo, obedecer o nosso pastor, Marcos Grava. Então é para ficar em casa? Vamos ficar em casa. Mas não é só porque nós estamos em casa que nós estamos ilesos de sofrer. Não. Se você fica sabendo da notícia que acontece nos hospitais, com os profissionais de saúde, que as pessoas estão morrendo, e você não sofre, você não tem um sentimento de dor, de chorar com os que choram, mas que sentimento que é em você? Um sentimento de Cristo. Então nós temos que realmente estar em oração por eles. Os idosos que não podem sair de casa, a gente poder ligar para eles, ver se eles estão precisando de alguma coisa, ajudar, passar um estudo bíblico, uma oração. É assim. Então mesmo dentro de casa sofre. Tem gente que não tem costume de ficar dentro de casa. Trabalha o dia inteiro, tem atividades e agora está dentro de casa. É algo difícil. Mas o Senhor Jesus está com a gente. E é uma fase difícil da nossa vida. A gente não sabe o que tem por vir, mas a gente sabe que o nosso Senhor Jesus está conosco. Então aqui nesse versículo, no versículo 7, está escrito: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que nós
sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Tá vendo? Então, do mesmo jeito que participa do sofrimento, vai participar da consolação. O nosso sofrimento é por amor a Jesus. Então, agora a gente está sofrendo por amor a Jesus, e depois que a gente partimos dessa terra, que a gente for recolhido por Deus, nós vamos também estar sendo consolados por Deus, aqui na terra como no céu. Nós temos que viver para Jesus aqui na terra, na esperança de que também iremos viver no céu, né? Santificando a Deus na terra e santificando a Deus no céu, com nossa adoração. Aqui no versículo 8, Paulo diz para não ignorar o sofrimento. Foi acima das nossas forças. Então, o sofrimento ele está acima das nossas forças. Tem coisas que você sofre, que você passa por alguma luta, é até suportável, mas tem coisa que não. Tem coisa que parece que você vai morrer, parece que chegou o dia da sua morte. Ou talvez seria melhor morrer, mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós suportamos por amor a Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui no versículo 8 e versículo 9. Ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, irmãos, aqui está falando aqui bem claro que o apóstolo Paulo ele passou por um sofrimento acima das forças dele. Agora, esse sofrimento pode ser essas perseguições que ele passou, as prisões, pode ser alguma enfermidade, que ele falava que tinha espinho na carne. São várias coisas que ele passou lá, né, que causou sofrimento. Que sofrimento até de, talvez o alívio seria a morte. Mas ele entendeu que Deus tem um propósito no meio do sofrimento e ele era consolado pelo Senhor Jesus Cristo. E era isso que ele passava para os fiéis em Cristo, para a igreja. E é isso que nós temos que passar. Nós estamos passando por momentos difíceis? Estamos. Eu passo, você passa, todos nós. É financeiro, é saúde, é família, é com várias coisas na nossa vida. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus é por nós, é a nosso favor. Aqui no versículo 10 e no versículo 11, Paulo afirma que Deus os livrou e livra, está nos livrando também da morte, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então o apóstolo Paulo aqui está falando que Deus livrou de muitos momentos de morte. Amados irmãos, se nós estamos aqui vivos, é porque Deus quer nos manter vivos, independente de como nós estamos vivos. O nosso momento de estar vivo, ou aqui, ou no hospital, ou em algum lugar, não importa. Enquanto nós estivermos vivos, nós vamos glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus, mesmo no meio de sofrimento. Por quê? Porque quem estiver do nosso lado vai saber que nós somos cristãos. E nós não devemos murmurar, independente da circunstância, independente da situação. Nós devemos agradecer. E o fato de agradecer, de sorrir, de manifestar nossa fé em Cristo, independente da circunstância, é um testemunho para aqueles que ainda não são cristãos.
Eles podem falar, como que essa pessoa está passando por essa luta? E ainda está aí glorificando a Deus, está falando da fé em Jesus Cristo, está louvando, está cantando. Mas que paz é essa que está dentro dessa pessoa que eu não entendo? Essa paz se chama Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala aqui sobre as orações. Ele fala assim, ó, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Então nós temos que orar uns pelos outros, irmãos. A oração é muito importante. Então, quando o Espírito Santo lembra você, quando você está orando, lembra você de alguma situação, ore por essa pessoa. Tem casos que nós mesmos já marcamos, fazemos uma lista e já vamos orando. Tem casos que entra situações na lista que a gente nem pensou. É o Espírito Santo fazendo a gente lembrar, nos ajudando a orar como convém. E aí a gente aproveita e já ora também. Então são situações gravíssimas a qual motivo não falta, né? Para a gente poder estar orando uns pelos outros. E não fazer oração egoísta, orar só por mim, só pela minha família. Não, eu tenho que pensar que nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que orar uns pelos outros, orar pela nação, orar para Deus livrar o povo da violência, dos assaltos, de um monte de coisa que acontece para tirar a nossa paz, até a corrupção, todas as coisas. Então nós temos que realmente desempenhar nosso papel cristão, sem ficar pensando em sofrimento. O sofrimento é algo natural. Independente de se está sol, se está chuva, se está frio ou não está, sofrimento vem. E nós temos que entender isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoa. Eu quero fazer uma oração por você. Estende tuas mãos assim, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agradecendo por esse momento que nós fizemos dessa aula. O Senhor nos deu uma aula para a gente poder entender os passos do sofrimento e da consolação, que o Senhor mesmo nos consola. Eu peço que o Senhor esteja abençoando cada um que está participando dessa aula, para que seja consolado, protegido e guardado pelo Senhor, e que aprenda a viver, mesmo no meio do sofrimento, viver para a glória do teu santo nome, porque o Senhor cuida da gente em todo momento. E assim que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.